Se você já ganha dinheiro, trabalha duro e mesmo assim vive com medo de faltar, o problema não está na sua renda, está na sua mente. Insegurança financeira quase nunca é sobre dinheiro, é sobre sensação de ameaça. Muita gente acredita que insegurança financeira é sinônimo de pouco dinheiro, mas isso não explica por que as pessoas que ganham bem continuam vivendo tensas, preocupadas, com medo constante ali de perder tudo. A verdade é que insegurança financeira é uma experiência emocional, é uma sensação permanente de que algo pode sim dar errado. É o medo de não dar conta, é a expectativa silenciosa que a estabilidade é temporária, você não consegue dar conta disso para sempre. Esse é o real medo, né? E a sensação não nasce no extrato bancário, ela nasce da forma como seu cérebro interpreta o dinheiro. Se em algum momento da sua vida o dinheiro foi associado a conflito, instabilidade, escassez, humilhação, seu sistema nervoso registrou isso como uma ameaça. E hoje, mesmo que você tenha uma realidade diferente, por exemplo, quando você era criança, seu corpo reage como se ainda estivesse em perigo. Por isso, você nunca relaxa totalmente. Por isso, qualquer gasto inesperado acaba virando uma crise. E aí, consequentemente, né, você sente que precisa estar sempre se protegendo. E aí, acaba sendo o quê? Não é, por exemplo, uma fraqueza, né? É basicamente um programa mental emocional. E quando você tenta resolver isso só com planilha, com cortes, com investimentos, vai continuar tratando somente o sintoma e não a causa. E para entender essa causa, você precisa olhar algo que quase ninguém acaba olhando. A sua relação com o dinheiro começou antes de você ganhar o seu primeiro salário. A maioria das pessoas acha que a história financeira começa quando você dá o start ali na sua vida, na sua jornada de trabalho. Mas não começa ali, ela começa na sua infância. Começou nas frases que você ouviu, nas brigas que você presenciou, nas dificuldades que você viveu e na forma ali como seus pais lidavam com o dinheiro. Tudo isso acaba vindo ali lá do início. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é zoado demais, ou que quem tem dinheiro é ganancioso, ou que a vida é sempre difícil. O cérebro infantil, ele absorve isso sem nenhum filtro, né? Ele cria crenças e as crenças viram a lente, né? Como que você enxerga e como você enxerga molda definitivamente ali as suas decisões. Se você aprendeu que dinheiro causa conflito, você acaba evitando crescer financeiramente porque você não quer o conflito. Se você aprendeu que não é capaz, você automaticamente sabota as suas oportunidades. O mais perigoso é que essas crenças são invisíveis. Você não pensa, estou repetindo um padrão de infância. Você basicamente ali só sente o medo, culpa ou uma ansiedade. E aí que começa a autossabotagem financeira silenciosa. Você não é desorganizado, você está reagindo a uma crença invisível sua. Quantas vezes você prometeu que ia se organizar e não conseguiu sustentar isso? Quantas vezes você começou animado, fez planilha, assistiu vídeos, baixou aplicativos e depois abandonou tudo? Isso não é falta de disciplina. Quando existe ali um conflito emocional com o dinheiro, qualquer tentativa de organização ativa, existe uma resistência interna ali dentro. Se você associa dinheiro à dor, se organizar significa encarar essa dor. Se você associa dinheiro à cobrança, controlar gastos parece punição. Se você associa dinheiro ao fracasso, por exemplo, olhar os números gera vergonha. Então, seu cérebro faz com que ele faz de melhor, que é o quê? Evitar olhar, evitar planejar, evitar decidir e depois você se culpa por não conseguir manter a sua constância. Mas o problema não é o caráter seu, é o conflito emocional que ainda não foi resolvido. Enquanto você não identificar a crença por trás do seu comportamento, você continua tentando na força da vontade, né, onde precisa de consciência, né, precisa de um planejamento. E existe um padrão muito comum que reforça essa insegurança. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais a ansiedade acaba aumentando. Quando alguém vive com insegurança financeira, eles basicamente costumam tentar compensar com hipercontrole. Confere saldo o tempo todo, pensa em dinheiro o dia todo, faz cálculos mentais constantes, se preocupa com cenários que ainda nem aconteceram ou até mesmo ali nem acontecem de fato, né? Parece irresponsabilidade, mas muitas vezes é um medo disfarçado. O controle excessivo não gera paz, gera tensão, porque o futuro ali é basicamente imprevisível, não é mesmo? E nenhuma planilha acaba eliminando esse risco. Se a segurança depende ali de controlar tudo, você nunca vai relaxar. Segurança emocional
ela é sim diferente. Ela nasce da confiança interna que você consegue lidar com os imprevistos que acontecem normalmente durante a nossa vida. Quando você desenvolve consciência sobre seus padrões, começa a perceber quando você está agindo por medo e não por estratégia, por exemplo, isso muda a sua postura. Você deixa de agir por pânico e começa a agir por clareza. E é exatamente essa clareza que transforma a sua relação com o dinheiro. O que te dá segurança não é o valor da conta, é a forma como você interpreta o valor que está lá no seu saldo bancário. Duas pessoas podem ter a mesma quantidade guardada. Uma dorme tranquila e a outra não consegue relaxar. E o que muda? A interpretação. Se você acredita que nunca é suficiente, nada vai ser suficiente para você. Se acreditar que pode perder tudo a qualquer momento, qualquer valor que parece pequeno, você vai perder, né? E se você acredita que não sabe administrar, qualquer quantia parece assim frágil. E a insegurança financeira é uma lente que você tem. É algo que você não vai conseguir mudar porque você só enxerga daquela forma. E a lente, ela pode sim ser ajustada. Esse é o lado positivo para vocês. Quando você começa a questionar as suas crenças, percebe que muitas delas não são fatos, são somente histórias antigas que foram contadas para você. E essas histórias podem ser reescritas. E é o ponto central da psicologia do dinheiro. Não é sobre números isolados, é sobre significado. E quando você muda o significado, começa a construir algo muito mais sólido. Paz financeira começa na mente e depois sim vai aparecer na sua conta bancária. Se você tenta construir riqueza ignorando a sua mente, vai continuar repetindo os seus ciclos. Você vai ganhar mais, mas continua inseguro. Você se cobra mais e também se frustra mais. Mas quando você entende seus gatilhos emocionais, algo vai mudar. Você para de se chamar de incapaz, você para de achar que é fraco, você para de acreditar que dinheiro não é para você e começa a agir com consciência e, consequentemente, vai gerar decisões muito melhores, que, consequentemente, vai chegar na estabilidade. Então, a clareza mental faz com que você tenha decisões melhores e depois você acaba tendo uma paz financeira crescente. Essa é a ordem, não é mágica, é maturidade emocional aplicada somente ali ao seu dinheiro. Se você quer começar a transformar de uma forma prática, existe um próximo passo. A sua insegurança financeira não prova que você é incapaz. Ela revela padrões emocionais que nunca foram questionados e quando você entende esses padrões, o dinheiro deixa de ser uma ameaça e começa a ser uma ferramenta. Se você quer sair da confusão mental e começar a organizar sua vida financeira com consciência e também equilíbrio, eu criei um desafio de 21 dias que te ajuda a estruturar sua vida financeira passo a passo, trabalhando a mente, comportamento, junto com organização na prática. Se você sente que está pronto para parar de se sabotar e conseguir paz financeira de verdade, entra no desafio e se esse vídeo, lógico, fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais te impactou.